eu paro pra agradecer por tudo que eu tenho e por quem me faz viver. Mas hoje a minha... Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, aqui está o trecho da palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Glória a Deus. Então nós temos essa base aos nossos queridos radiovintes, nossos amigos que estão conectadinhos conosco, é que o sustento na nova aliança é por oferta, não por dízimos. Aqui está a doutrina pronta para nos mostrar a palavra de Deus, o que Cristo e os seus apóstolos ensinaram. É o que nós devemos seguir, não ensinamento de profetas. Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Viver do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que muitas pessoas dizem, o Evangelho é toda a Bíblia, e não é. Está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 1, leia lá, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é de Cristo. A igreja nasceu no Novo Testamento. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Antes eram os hebreus, era o povo de Deus, não era uma igreja. Então hoje a igreja de Cristo, ela tem que viver de acordo com o Novo Testamento, porque é a palavra de Deus. Viver do Evangelho é isso. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Dá conforme o coração. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então essa é a palavra correta para os dias de hoje, a própria palavra que nos mostra o quanto o homem deve obedecer a Cristo, não à velha lei, conforme a prosperidade. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o dinheiro conforme a sua prosperidade, nada de dízimo. Então hoje a igreja tem que marchar, tem que viver de acordo com a palavra de Deus. O que caiu? Dízimo, mudou o sacerdote, Hebreus capítulo 7, versículo 12, mudando-se o sacerdote necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou a lei. Cristo, quando morreu lá no Calvário, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo e ali foi introduzida uma nova esperança através do Novo Testamento, porque o pecado não terá domínio sobre vós, diz a palavra, não estamos debaixo da lei, conforme Romanos 6 e 14. Então o pecado não está tendo, ou nem terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O apóstolo disse, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, Jesus Cristo, ele nunca cobrou dízimo da igreja. Mateus 10:8 diz, de graça recebeste, de graça dai. Então, o perigo quando vira roubo, vira errado quando se usa. É o medo, o comércio, o peso, vira uma forma errada quando se usa essas palavras. Se não der 10%, estará roubando a Deus e vem maldição. Malaquias 3:9. Fora do contexto. Isso é um problema. Outra coisa, vira um comércio. Pague para receber bênção. 2 Pedro 2:3 diz, por avareza farão de vós negócio. Irmão, é complicado, meu irmão. Será que as pessoas não lêem Bíblia ou se fazem de débil mentais, de loucos? Meu irmão, tenha misericórdia da sua alma, você que nos ouve, meu prezado rádio ouvinte. Julgo que nem os pais puderam suportar. Atos capítulo 15, versículo 10. Quer dizer, quando a pessoa fica naquele peso, naquela situação complicada de levar a mentira, ao erro, aquilo que é certo, que é correto e é verdade. Então, o correto, oferta com amor. Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz, reparta de todos os seus bens com o que o instrui. É o que está escrito na palavra, tem que ajudar aquele que lhe instrui.
2 Coríntios 8 e 9 é um modelo de Cristo, que deu por amor. Da mesma forma, nós temos que dar por amor. Não obrigado 10% com medo de morrer, com medo de ir para o inferno. Como muitos pregam assim, uma grande mentira. Hebreus 13 e 16 também, com tais sacrifícios, Deus se agrada. Temos que nos sacrificar, às vezes, temos que entrar em algum detalhe até difícil, mas nunca aborrecer, nunca deixar de ofertar no trabalho de Deus. Agora, dízimo é maldição para os dias de hoje. Um resumo para ensinar. Na nova aliança não há dízimo obrigatório. Na verdade, há ofertas voluntárias. Sustentar quem prega é mandamento. Cobrar 10% como lei não é mandamento. É mandamento o que você observa, conforme Lucas 8, Jesus recebeu a oferta. Nós também temos que dar nossa oferta. Ajude o trabalho de Deus, se ajude a si mesmo a ser liberto da avareza, da maldição, é claro, do mundo, quando você tem um coração e as mãos abertas para Deus. Não é para a igreja, não é para o pastor, é para Deus. Claro que você vai entregar na igreja, e vai entregar lá na mão da secretária. Para quê? Para o sustento da casa de Deus. Não é o dízimo como era antigamente. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs que se baseiam nas tradições humanas. Tem pessoas que só se baseiam no ensinamento do pastor. Nunca no mundo ele leu o que está escrito na palavra de Deus. Irmãos, ensina isso com amor e verdade. Muita gente está ferida e presa por causa disso. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, seguindo a verdade em amor. Nós temos que, cada dia que se passe, andar com o coração voltado para Deus, em amor, em sinceridade. É assim que a gente tem que viver, não simplesmente para obedecer pastores com doutrinas maliciosas. De acordo com a palavra de Deus, nós vamos ficar só no Novo Testamento, na Nova Aliança, e ver como a igreja primitiva vivia, direto da palavra, sustento e oferta. O princípio é viver do Evangelho. 1 Coríntios 9,14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Não é do Velho Testamento, meu irmão, já chega. Lucas capítulo 10, versículo 7, digno é o trabalhador do seu salário. Foi Jesus quem falou. Oferta voluntária não é lei. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o dinheiro, conforme a sua prosperidade, para ajudar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Porque se há prontidão, é aceita segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. Então você quer dar, ajudar, faça isso. Motivação, você é motivado. Amor e gratidão, não medo. Você vai contribuir por amor, por gratidão a Deus, pela palavra que Deus colocou no seu coração, pela sua liberdade, enriquecidos agora em tudo, como diz a palavra, Paulo escrevendo aos Coríntios, enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que por nós se dê graças a Deus. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 17, ele ainda diz, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumenta a vossa conta. E ainda diz, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com o que te instrui. Aquelas pessoas que estão sempre lhe ajudando. Não que a gente esteja pedindo, mas é o que está escrito para que a gente possa continuar. A exemplo da igreja primitiva, Atos capítulo 2, 44 a 45. Todos que criam estavam juntos e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. Ainda aos Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário. Outra coisa, será que tem alguém hoje dizendo, já chega, você me mandou o necessário? Será que tem? Todo mundo, quanto mais me dá mais. 3 João capítulo 1 e versículo 6. Os quais deram testemunho da sua
caridade, os quais se conduzirem como é digno. Se você ajudar, se você quiser andar direitinho, você vai fazer o bem e vai viver bem diante de Deus. Porque tem o resumo aqui para a nova aliança. 10% é obrigatório. Agora, conforme propôs no seu coração, é na nova aliança. E 10% é no Velho Testamento. No Velho Testamento, por medo de maldição. No Novo Testamento, por amor e gratidão. 2 Coríntios 9 e 14. Para sustentar templos de pedra, é o que está escrito. Agora, no Novo Testamento, para sustentar quem prega. 1 Coríntios 9 e 14. É diferente demais, irmão, pelo amor de Deus. Então, lei de Moisés. Novo Testamento, lei de Cristo. Qual a lei que você quer cumprir? Qual é que você quer seguir? Hebreus 13,16 diz: e não vos esqueçais da beneficência e a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Você está observando dentro da palavra? Você ouviu? Em nenhum lugar no Novo Testamento, Jesus ou os apóstolos mandaram a igreja dizimar, mandaram amar, suprir oferta com alegria. Verdade é liberta. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, são tantas coisas maravilhosas que nós temos aqui dentro da palavra de Deus, conhecidos por Deus, dados e mantidos por Deus, para que todos aqueles que gostam de ouvir a verdade, que são libertos. Agora tem pessoas que não adianta. Você prega a Bíblia para ele e ele é um idólatra. Ele vai lá na imagem dele, todos os dias ele bate aquela poeira dela lá, reza, se ajoelha, beija e ainda coloca flores. Para aquilo ali é uma maldição terrível, mas para ele é uma bênção. Quer dizer, mesmo lendo dentro da palavra de Deus, ele já vai dizer que a palavra de Deus também foi feita pelo homem. Ele diz assim: enquanto nós observamos que a palavra de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Os primeiros mandamentos foram entregues a Moisés, escritos na tábua de pedra, pelo dedo de Deus. Isso aí no caso do católico. Agora o crente dizimista, ele também ainda fica defendendo o seu pastor. Não tem problema, eu vou continuar dando dízimo, deixar que ele vai se justar com Deus. Você simplesmente se faz de uma pessoa débil mental. Você não está vendo que homens, todos que vieram antes de Cristo, são ladrões e salteadores? Jesus disse isso. Então quem prevalece é Cristo, é aquele que segue a Cristo, é aquele que anda segundo o Novo Testamento, a palavra de Deus, que você contribui com alegria e Deus te abençoa. Você tem um coração generoso para o nosso Deus, abre as mãos para o trabalho de Deus. Isso é vida, isso é ter Cristo na sua vida. Por quê? Porque aqui nós encontramos a doutrina do sustento na nova aliança é oferta e não dízimo. Você gravou isso no seu coração? Se lembre que a doutrina de Cristo hoje é ofertar e nada de dizimar. Dizimar é maldição, ofertar é bênção de Deus no seu coração. Querido Deus e Pai que está no céu, eu te peço em nome de Jesus, vem abençoar todos aqueles que estão na nossa escuta. Faz-te presente na vida de cada um, liberta em o nome de Jesus, te peço e te agradeço. Você que ora, diga amém, que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Fechar os olhos, eu paro pra agradecer por tudo que eu tenho.